Canal Entre Irmãos CCB. Curta, siga e compartilhe essa jornada. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar, e este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, Jacó, nós sabemos da história. O Senhor falou com Abraão, seu avô, uma escolha que Deus fez. Abraão, considerado amigo de Deus. Abraão, de Isaque, e depois Jacó. Jacó nasceu, eram gêmeos, Jacó e Esaú. E no nascimento, Esaú nasceu primeiro, e Jacó veio depois. A palavra relata que Jacó veio segurando o calcanhar de Esaú, por isso chamou ele Jacó, que significa suplantador, ou seja, já no ventre da mãe, eles disputavam. A palavra relata que, irmãos, a sua mãe preocupou-se, porque ela sentia no ventre um movimento diferente. E o Senhor falou para ela que não se preocupasse, porque dentro do seu ventre tinha duas grandes nações que pelejavam entre si, que era Jacó e Esaú. E quando nasceram, Esaú nasceu primeiro, e Jacó segurando o calcanharzinho do seu irmão, já mostrando, porque havia a lei na qual o filho que nascesse primeiro era o que receberia a bênção maior, a primogenitura. E Esaú nasceu primeiro. Mas Deus escolheu Jacó no ventre da mãe. Deus escolheu Jacó no ventre da mãe. Era dele a primogenitura. Por isso que ele já lutava, ainda que não com a consciência de um adulto, mas aquilo que estava dentro dele, a sua própria alma, a formação de uma nação que estava sendo gerada no ventre de Rebeca, já lutava pelo seu direito. E muitas vezes a nossa vida não é diferente. Nós, enquanto carne, sofremos por não entender a obra do Espírito. E a nossa alma, conhecendo o plano de Deus, luta contra a carne, para que ela esteja sujeita aos planos divinos, e não entendendo o conflito entre essas duas naturezas. E quando nós alimentamos mais o Espírito, a carne se sujeita ao Espírito e sofre menos. Mas quando nós alimentamos mais os desejos da carne, a alma se entristece, porque ela se abate ao perceber que a carne prevalece contra ela, não conhecendo os planos de Deus. E bem-aventurado é aquele que alimenta a sua alma e sabe que prevalece na nossa vida os desígnios do Criador. E Jacó, irmãos, cresceram, sabemos a história, até o momento em que ele fez o guisado do seu pai, já próximo de partir, e os dois filhos se apresentaram, havendo em cada um uma característica diferente. Jacó era liso de pele, Esaú era pelos, e os dois trouxeram, só que Jacó veio na frente e ofereceu o guisado, e o pai percebeu algo diferente.
E na hora de abençoar, ele levantou as mãos, irmãos, Jacó do lado esquerdo, Esaú do lado direito, que era o primogênito, a quem estava a mão direita de Isaac, em quem caberia a bênção maior. Mas na hora que ele levantou as mãos, já não enxergando mais, Deus cruzou os seus braços, ele cruzou os braços e abençoou os filhos, colocando a mão direita sobre a cabeça de Jacó e a esquerda de Esaú. Estava ali, irmãos, a decisão do povo de Israel, estava ali a escolha divina, estava ali a descendência que Deus falou com Abraão que suscitaria uma grande nação. E Jacó, depois daquele ato, pegando para si a primogenitude, embora no primeiro momento foi um ato em que ele enganou o seu pai, seu irmão, mas devemos lembrar que um pouquinho antes, Esaú desprezou o direito que ele tinha. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. A palavra que sai da nossa boca tem força, para bem e para mal. Muitas vezes falamos algo que Deus não se agrada, e se nós falarmos como sentença, isso for selado, o mal vem a galope. Glória ao nome de Jesus. E Esaú disse: para que me serve a primogenitude? Ele desprezou aquilo que era por direito, e no seu desprezo já estava por Deus determinado. E hoje Deus, falando nessa palavra, nos coloca diante dele. Esperamos que ninguém aqui despreze o direito que Deus te deu, da felicidade da graça, de viver o Evangelho, de viver a graça, e na sua casa ter de fato os desígnios de Deus. Deus tem propósito determinado na nossa vida. Há duas formas que eles não se cumprem. Uma, por força do mal, que está escrito na palavra, que o inimigo coloca tranquilas no nosso caminho e muitas vezes o que é para acontecer se retarda, porque alguma coisa entra no meio. Isso nós vimos na própria palavra, encontramos isso no anjo que desceu para falar com Daniel. Depois de 21 dias ele falou para Daniel: eu vim até ti, mas no caminho o rei da Pérsia me encontrou e houve uma batalha, e depois de 21 dias Deus mandou o seu príncipe e eu cheguei para te anunciar boas novas. Daniel disse: eu orei por 3 semanas e quase desfaleceu. 17 a 21. Ele estava esperando uma ordem que já estava determinada, mas o inimigo entrou no meio e atrasou a obra. Irmão, se o inimigo estiver no meio do teu caminho, o Senhor te manda esta palavra: tira ele pela força da palavra, o que você espera está do outro lado. Glória ao nome do Senhor. O Senhor hoje te reveste desta força. E Jacó saiu com aquela palavra, com a promessa, com a bênção de Deus sobre a sua cabeça. E olha que interessante, irmãos, atrás Esaú queria matá-lo. Ele foi na frente. Quem esperava ele? O seu tio Labão, que iria enganá-lo por 14 anos. 7 por Raquel, entregando Léia, mais 7 por Raquel. E tudo que foi de provações, de engano e trapaças ele sofreu. Atrás a morte e na frente o engano. Mas no meio do caminho, Deus apareceu na vida dele. E o Senhor não falou para ele: Jacó, você não vai sofrer, você só vai enriquecer, eu vou te dar tudo o que você quer. Não. O Senhor falou para ele: eu vou ser contigo. O Senhor não prometeu livrar da aflição, mas eu vou estar na aflição. Não prometeu livrar do fogo, mas prometeu estar no fogo. E o Senhor nos promete por esta palavra: eu vou estar na tua prova e você vai passar. Você vai vencer. Glória ao nome de Jesus. Quando Jacó foi dormir durante a viagem, ele pegou uma pedra e pôs na sua cabeça, e de noite teve um sonho, e viu que uma escada saía do céu e tocava na terra. Ela tinha a origem dela no céu e vinha até a terra. O topo estava lá, e os anjos subiam e desciam. Ele viu aquilo. Quando ele acordou, ele concluiu: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e não é outra coisa senão a porta do céu. Eu não sabia. Ele disse aqui: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. No verso 16, eu não sabia.
Ou seja, Deus estava com ele prometeu, mas ele não sabia que Deus estava ali. Será que você sabe se Deus está na sua vida? E hoje você consegue colocar a pedra fundamental que é Cristo e ver Deus se aparecendo e manifestando nela? Porque nada mais é do que uma profecia que Deus deu para Jacó. Lá em João, capítulo 1, no verso 51, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a partir daqui, disse o Senhor, daqui para diante vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo. Cristo era o fundamento que Jacó viu, a escada que faz com que o homem chegue aos céus. Ninguém vai ao céu se o céu não abrir para recebê-lo. Lá em Betel, lá em Babel, os homens quiseram construir uma torre que tocasse no céu, e o Senhor trouxe confusão entre eles. Mas quando o céu se abre para nos receber, não há confusão, não há divisão, não há tranqueira que resista ao mandado do Eterno. E o Senhor hoje, por esta palavra, anuncia para esta igreja: os céus parecem tão distantes de você, mas abre os teus olhos espirituais agora. Você vai ver Cristo como o caminho te fazendo comunicar terra com os céus. Glória ao nome de Jesus. Comunicação de terra com os céus. Quando o céu se abre, essa escada se manifesta, chamada Cristo. E os anjos, pela ordem do Eterno, trabalham em favor dos filhos de Deus na terra. Irmãos, nós cremos nos mensageiros de Deus e naquilo que Deus manda por esta palavra. Jacó foi enganado 14 anos, mas tudo que o inimigo fez para que ele pudesse vir a menos, o Senhor transformava na vida dele. Labão viu, ele casou com a sua filha e tinha um rebanho de ovelhas brancas. Ele falou: eu vou enganar esse moço, tudo que nascer malhado é seu, as brancas são minhas. Não tinha malhada, então fica combinado. E Jacó, sabendo que Deus estava na vida dele, aceitou o contrato. Tá bem, o que nascer malhado é meu, o que Deus preparar está bom, está bom. Deus falou para ele: Jacó, desce lá onde as vacas tomam água e pega as varinhas e salpica elas, deixa elas manchadas e fica bem aonde elas tomam água. A hora que ela for tomar água, ela vai ver as varinhas manchadas e vai nascer tudo manchado. E começou a nascer bezerrinhos manchados, malhados, e o rebanho de Jacó começou a crescer. E os olhos de Labão pôs em cima dele. Ele disse: acordo está mal, vamos mudar. O homem muda. O homem pode mudar o que ele quiser. Se Deus determinou, os ventos, as leis e o coração do homem pode mudar. Deus permanece fiel. Jacó, daqui para diante são só as brancas suas, tá? As malhadas são minhas, não tem problema. O Senhor apareceu para Jacó: Jacó, vai lá, limpa as varinhas, deixa branquinha, finca elas aonde as vaquinhas tomam água. Foi lá, tomando água, olhando as varinhas brancas, nasceu tudo branco. Não tem jeito, com você não tem jeito, vai embora dessa terra. Eu vou embora. E foi abençoado. Quando ele saiu, Labão falou: eu vou lá atrás desse homem. E foi, mas o anjo de Deus apareceu no caminho: não toque nele. Glória ao nome do Senhor. Aqui está esta palavra. Tem alguém se levantando para devorar você, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua fé. Mas hoje uma ordem é dada no céu: ninguém tocará em você. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, vejo nesta palavra um braço de Deus na vida de alguém. Põe em ordem a sua casa, corrija os trilhos da sua vida, corrija a sua casa. O Senhor vem vindo aí. Glória ao nome do Senhor. Se alguém está com intento mal no coração, diz Deus por esta palavra: muda o teu coração, ou o meu anjo vai te encontrar no caminho. Irmandade, escreva esta palavra e guarde no teu coração. Haverá choro, haverá lamentação, mas a justiça do Senhor não falhará.
Glória ao nome de Jesus. É o que Deus manda nessa palavra. Labão foi com fúria e com morte nos seus olhos, mas o anjo de Deus apareceu no meio do caminho. Se precisar mexer, se precisar ferir, se precisar tirar algo que você tanto ama, Deus fará isso, mas a justiça prevalecerá. O que tem que ser, será. Aleluia. Está entendendo a palavra, irmão? Está entendendo a palavra, irmão? Hoje esta palavra vem do céu avisando antes que você chore. Não adianta se levantar como Labão cheio da razão. O anjo foi no meio do caminho. Jacó continuou indo. Aleluia. E o inimigo dele, Esaú, quando encontrou ele no caminho, disse: eu te vejo, meu irmão. Como vejo a face de Deus, eu vejo a sua. Aonde Deus entra, o inimigo foge. E Deus entra por esta palavra. Santo, santo e santo. Comunhão e irmandade. E do céu vem vindo a revelação da palavra. E hoje esta palavra traz um marco nesta igreja. Antes que a palavra termine, esta escada vai ser percebida por muitos. Mas antes que esta escada toque nesta igreja, o anjo de Deus é anunciado pela palavra. Anjos ministradores do céu. Muitos vêm para anunciar boas novas, outros vêm com a espada desembanhada. E sabe o que Deus faz aqui hoje com esta palavra? Aleluia. Um anjo esperava o profeta Balaão no caminho para matá-lo. A jumenta esfregava de um lado e de outro para impedir a morte no caminho. E o profeta, não entendendo, discutiu com a jumenta. Ela disse: você não vê o anjo ali com a espada? Ele veio para te matar, eu estou te protegendo. Aleluia. E hoje esta palavra te diz: tem uma espada levantada e a decisão da tua casa está nas tuas mãos. Glória ao nome do Senhor. Você recebe hoje esta condição pela palavra: salva a ti e a tua casa e a morte fugirá. Aceite o mal e a morte te alcançará. É a sentença, e ela vem de Deus por esta palavra. Está selada. Santo é o nome do Senhor. Com o selo desta palavra, o Senhor diz: Labão, nos que são meus você não toca. E hoje esta palavra vem como aquela pedra que Jacó colocou. Aqui tem um marco. Olha bem, Labão, aqui tem um marco. Daqui para lá é você, tá bem? Daqui para cá sou eu. Não invado o meu território, eu não invado o seu. Tá combinado? Tá, então volte, que eu sigo o meu caminho. Assim Deus manda esta palavra. Até aqui o inimigo te perseguiu, mas hoje eu coloco esta palavra como divisão de águas. Daqui para trás foi o domínio dele na tua mente, tentando derrubar e te matar e te consumir. Daqui para frente o meu anjo te pega nas mãos e vamos caminhar juntos. Glória ao nome do Senhor. História nova, vida nova, tudo novo, transforma a tua vida pela ordem da palavra. Glória ao nome de Jesus. A vida material Deus proverá. Tem que nascer branquinho, vai ser. Tem que nascer malhado, vai ser. A chave que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Eu cuido da tua vida e da tua descendência. Deixa lá fora que eu cuido. Entra na comunhão desta palavra. Céu se abre agora. Toque agora nesta escada que está descendo. Anjos descem e sobem aqui para poder a oração do justo e para sentir a virtude do Altíssimo agora. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Tem anjo descendo aqui para recolher a tua petição, a tua oração, o teu clamor. Aleluia! Do mesmo jeito que ele está levando, ele vai trazer a resposta. Eu selo a tua oração, eu selo o teu desejo.
Receba o teu pedido e receba esse dia na tua vida. Receba de Deus a glória. Aleluia! Não é outra coisa senão a casa de Deus. Meu coração, não é outra coisa senão a porta do céu. Jesus Cristo, quem nos liga? O Espírito Santo da graça. Entre Cristo e a tua casa sedenta está o Senhor te ligando agora. Sinta o Senhor na tua vida. Jacó, Esaú vindo aí, com fúria e com morte, mas ao te ver, vai ver a face de Deus na tua face. Os irmãos sabem que Deus, quando visita alguém, o seu rosto brilha. Alguém diz: eu vejo uma áurea em você. Quem sabe explicar? Alguns vêm com teorias, mas não é outra coisa senão a luz de Deus. Estou vendo aqui a luz de Deus. De Deus vai brilhar. Santo, santo e santo é o Senhor. Irmãos e irmãs, não podemos marcar datas, mas guarda esta palavra. Faltam 3 minutos para nós. 3 dias é o prazo que Deus dá. 3 dias. Mas eu quero ver uma obra hoje. Quero ver um sinal hoje. Quero ver Deus manifestar hoje. Aleluia. Jacó estava andando e não percebeu que Deus estava com ele. Você não está percebendo que Deus está aqui. Mas já você vai perceber. Ele colocou aquela pedra e falou: isso aqui vai ser agora um lugar santo, a casa de Deus. E se tornou um lugar de adoração. A pedra é Cristo. Ela está aqui colocada por esta palavra. Sinta a unção que está sobre ela. Tomando hora nos ensinos da igreja e todos que estão envolvidos nesta comunhão. Deus entra no teu caminho hoje, como entrou no caminho de Jacó. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e para o oeste, aonde os teus olhos alcançar. Não tem lugar que alguém esconda dos olhos de Deus, como você não esconderá dos olhos santos do Senhor. Ele entra no teu caminho hoje, irmãos, numa alegoria, apenas para você entender, como um trator. Você já viu um terreno cheio de tranqueiras, e entra aqueles tratores com uma pá grande, e vai limpando e deixa a terra limpa, pronta para arar. Assim essa palavra entra. Eu vou dizer tudo que não é meu, para que eu possa plantar sementes novas na tua vida. Aleluia! Aleluia! Esta é a palavra que Deus manda aqui hoje. Olhando para trás a morte, para frente a trapaça, mas no momento Deus então está tudo bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarda a palavra e viva por ela, e você pode ir na terra da sua peregrinação. Volte como Jacó voltou, com os molhos cheios nas mãos, e livre da morte, e livre da perseguição. Deus te guardará. Olha o nome do Senhor, Deus te guardará. Esta é a palavra que Deus de alguma maneira o Senhor mudará a sua vida a partir dessa palavra. Como? Você crê na profecia da palavra? Glória ao nome do Senhor. Glória ao que Deus revela aqui agora.
difícil de nós anunciarmos, né? É difícil de nós até pregarmos. Mas diz o Senhor, fica a nossa alma. O Deus que fez os céus e a terra, que vê toda a plenitude, a terra e a cabeça dos seus pés, e a sua glória infinita, que se manifesta nesta palavra. E é tão grande que o universo é pequeno perto dele. Ele se faz tão humano que à direita do Pai está Cristo, Jesus Cristo, o homem, intercedendo por você por esse culto sagrado. Quando Jacó dormia, ele viu aquela escada e lá em cima ele viu o Senhor, a figura divina, e a escada que comunicava com a terra, e os anjos subindo e descendo, uma profecia tão grande e tão maravilhosa que foi anunciada pelos apóstolos. Um só Deus, um só Senhor, um só caminho. E em Hebreus encontramos em Cristo, o seu Espírito Santo, um só que nos liga. E novamente ele fala aos anjos a quem Deus dá ordem, como mensageiros e ministradores do Senhor, para descerem na terra, para fazer obras. Nós não fazemos culto aos anjos, nós fazemos culto a Cristo, pelo sacrifício da cruz, mas cremos nos mensageiros dos céus e cremos nos anjos. Nosso culto é a Cristo, nossa crença é na vida eterna, em Jesus, o nosso Salvador. Mas cremos nos anjos, mensageiros de Deus. Eles foram criados para a glória. Está escrito nos Salmos, está escrito nos Evangelhos, que os anjos conduam o Senhor e louvam o Senhor. Aleluia. Para você entender isso de forma muito clara. Nós vamos agora orar, alguém vai orar, alguém vai levantar, vamos ficar aqui esperando dons, não. Mas um anjo, Deus, será enviado aqui para cuidar desse povo. E você perceber. Glória a Deus. Olha lá se você não vai ouvir algo potente se você tem no nome de Jesus o Nazareno. O anjo não sai do céu para passear. O anjo não sai do céu para dar voltinha. O anjo sai do céu para ordem de Deus, para mudar destinos, para repreender legiões, para fazer obras portentosas. E é dado uma ordem no céu agora. Pense lá. Pense lá de novo. Que seja glória. Amém. Oremos a Deus. Amém.
No nome de Jesus, voltamos a família aos teus pés, te dá graças pelo culto, pelos hinos cantados, oração feita, testemunhos ouvidos, por esse santo ajuntamento, nós te louvamos em todo o nosso coração. Graças a Deus pela palavra da vida, que nos fez lembrar de Cristo, que é o caminho, que nos leva da terra ao céu, para eu te ver a tua face como ela é. Graças a Deus por tudo que nos tem falado, pelo teu que está, a presença do teu Espírito que nos envolve. E agora, Senhor, nós vamos levantar. Nós ouvimos ainda hoje então algum testemunho que novidade, um culto, uma comunhão, um abraço lindo.
nos fez de novo uma nova e nova vida. Se o Senhor achar graça na passagem do seu roda do céu nada, ele pode tocar em alguém. E as línguas começarem a manifestar as visões abertas, as enfermidades curadas, o inimigo expulso, as mãos jogando, Jesus, Deus, mais aqui, e o teu povo será glorificado. Por tudo damos graças, por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, a te dar honra, domínio, glórias e louvores para sempre. Nós vamos cantar, irmãos, o hino 374, 374. Aleluia. O Senhor falando de anjos, no céu tem anjos, que a única função deles pela eternidade é sim, diante do trono de Deus, eles passam a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos cantar nessa comunhão, irmãos. A hora que terminar este hino, eu vou encerrar o vídeo no 375. Não tem paz maior do que a que nós estamos sentindo agora. 374, com muita reverência, o Santo dos Santos, o Santo está entre nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
e o poder da sua palavra permanece em nossos corações para sempre. Aleluia! Thank you.